Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um Se Isola Podcast. E hoje eu tenho um convidado que é um sujeito que parece que fala e diz, embora eu ainda não tenha escutado a voz dele efetivamente, mas a gente vai falar disso ao longo deste programete, é um sujeito que fala sobre comunicação, sobre histórias e sobre narratividades. Bruno, é um puta prazer ter você aqui. Senhoras e senhores, este programa estende o tapete vermelho para Bruno Scartozoni. Bruno, eu pronuncio correto? Pronuncia correto, pronuncia correto. Se bem que na Itália, meus parentes falam de um outro jeito, Scartozzoni, tem uma Scartozoni. puxada no final, é. Mas Scartozoni. no Brasil tá correto. Scartozoni. Na Copa do Mundo, você torce mais para o Brasil ou para a Itália? Não, para o Brasil. Para o Brasil Brasil. eu não tenho esse apego todo. Brasil em primeiro lugar, Uruguai em segundo. Uruguai? Por que Uruguai? Eu tenho uma certa simpatia, né? Um time raçudo e tal. E eu não vivi o trauma do Maracanaço, então, sei Tá lá, tudo não era bem. vivo naquela época, então só tenho a simpatia mesmo. Você E gosta é de um país futebol? muito simpático, né? Sim, total, total, total. Você gosta de futebol, Bruno? Gosto, gosto. Mas eu sou um São Paulino típico, tá? Eu sou o tipo de São Paulino que Que não vai ao estádio? só vou nos momentos muito bons, assim, né? Então faz muitos anos que eu não vou. Faz muitos anos que você não vai. Sim, sim. É, Ô Bruno, eu repito exatamente. minhas palavras em off, meu irmão. É um puta prazer ter você aqui, mesmo e mesmo. Você foi convidado muito por conta da minha curiosidade. Você é um sujeito É que aguçou mesmo? muito a minha curiosidade e muito obrigado por você estar aqui disposto e dividindo um pouco da tua agenda milionária com nós. Bom, primeiro eu agradeço demais pelo convite, adoro participar de podcast, é uma mídia que eu ouço muito. Eu ouço podcast há mais de uma década, enquanto eu ouço podcast fazendo tudo, assim, enquanto eu dirijo, enquanto eu passeio com os cachorros, lavo louça, até jogando videogame, tá? Acho que eu só não ouço podcast fazendo sexo. Mas um dia, Importante. quem sabe? É, um Talvez dia, valha a quem pena um sabe? convite. Amor, vamos ouvir aqui um negócio aqui? Olha só que Pois é, interessante. pois é. Ô, Bruno, mas você é do tempo do rádio, meu irmão? Você ouve rádio, assim? Ainda ouve rádio? Não, não, não. Assim, é engraçado, eu ouvia muito rádio enquanto eu dirigia, né? Numa outra época da minha vida, em que eu pegava muito trânsito para ir para o Uhum. trabalho, ir e voltar, não sei o quê, eu ouvia muito rádio e eu ouvia aqueles programas de mesa redonda de futebol, sabe? Que os caras ficam falando bobagem o Sim, tempo sim. todo e tal. Sim, sim. Então, eu nunca tinha pensado nisso, mas é interessante, né? Os podcasts, de alguma maneira, replicam Uhum. um pouco aquele modelo. Eles são mesas de conversas, né? Uhum. Então, para mim, passar daquele programa para o podcast, quando a tecnologia evoluiu um pouco, assim, foi muito natural. Uhum. Total, total, total. É. Este programete ele está em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Se você está nos assistindo no YouTube, você está vendo que o Bruno tem uma impressora atrás dele. Bruno, essa impressora funciona? Funciona, mas de vez em quando, assim, funciona de vez em quando, quando ela quer, né? Sempre, É, é, né? que é que eu, é que assim, eu trabalho de casa, então às vezes eu preciso imprimir papel, sabe? Às vezes tem clientes que falam assim: olha, você precisa assinar esse documento, devolver escaneado, você precisa fazer não sei o quê. Então eu realmente preciso de uma impressora. Mas é engraçado que assim, às vezes ela dá uns paus que eu não sei o que acontece, né? E outro dia deu um pau nela que eu fui procurar no YouTube algum tipo de tutorial para resolver. E o Maravilhoso. único tutorial que resolveu foi um tutorial de um indiano, que eu não entendo absolutamente nada do que ele fala, mas eu imito os botões que Claro. ele aperta lá e voltou a funcionar. Maravilhoso. Ô, Bruno, Não que é? coisa maluca. Olha só que instintivo. Já falamos de rádio, podcast, voz, impressora, texto. Meu irmão, vamos entrar nessa coisa das histórias. Você se Posso te fazer apresenta. uma pergunta antes? Por que que eu aguçei tanto sua curiosidade? Ótimo. Você já quer começar por essa? Vamos lá. Primeiro que você é um cara que fala sobre histórias e você se considera um dos pioneiros do story talk.
aqui no Brasil. Storytelling. Storytelling. Isso, Storytalk é Isso. outra coisa. Storytalks é o nome Storytelling. da minha empresa. Exatamente. É isso aí. Exatamente. E você tem ali, primeiro que, como professor de comunicação que sou, todas as pessoas respeitáveis, no meu julgamento, todas elas, sem exceção, te seguem. Olha só. A partir do meu crivo, eu falei, esse cara aqui é bom, segue você. Esse aqui sabe o que diz, segue você. Eu falei, não, esse filho da puta deve saber do que está dizendo, de fato. E as não respeitáveis me seguem também? As não respeitáveis eu procurei, Bruno, não ouvi, não ouvi-las. Bom, Foi o meu critério, meu datafolha aqui. Eu preferi passar todas essas pessoas. Então, meu genial, irmão, genial. eu fiquei pensando, bicho, esse cara tem alguma coisa. Aí a primeira coisa que eu fiz foi te seguir. Aí te seguindo, eu vi ótimos textos, mas já te devolvo com uma provocação. Eu não ouço a Opa. sua voz no Instagram. Por que que um cara como você que fala de histórias, comunicação, storytelling não grava vídeos, Bruno? Por que que eu não consigo ouvir tua voz por ali? Cara, é uma ótima provocação. Bom, primeiro você sabe que eu tenho um podcast, né? Então no YouTube você pode ouvir minha voz e me ver. Mas no Instagram é uma mistura de falta de tempo, né? Com falta de prática de fazer isso. Assim, é uma coisa que eu nunca comecei a fazer e aí a falta de tempo me impede de começar. Embora todo começo de ano isso esteja no meu planejamento, tá? Essa é uma curiosidade. Eu sempre falo, não, esse vai ser o ano do vídeo. Até porque eu acho que você tem toda a razão. Aparecer na câmera e fazer as pessoas te escutarem é um jeito absurdamente bom, né, eficaz, de criar uma certa sensação de intimidade. Para quem vende coisas, né, eu vendo serviços, cursos, etc., isso seria ótimo para mim. Mas é um pouco de falta de tempo, na verdade. Mas eu quero fazer, esse ano eu vou começar. Eu até mudei aqui a configuração do meu escritório para isso. Eu faço um compromisso público com você agora que eu vou começar a aparecer mais. Agora fudeu. Agora fudeu. Fudeu. Tá na internet, né? Tá na internet essa porra e ela é Exatamente. perpétuo. É... Os teus textos, Bruno, os teus textos ele tem uma profundidade e você consegue alcançar uma profundidade em muito pouco tempo. Hum. É... Eles são muito honestos, tem uma leitura tua, um olhar clínico teu, óbvio, o texto é teu, ele é muito autoral, mas você consegue encontrar camadas ali de maneira muito profunda no segundo parágrafo. E eu, inclusive, dei uma olhada no último que eu li sobre a Mili. Aliás, a Mili me segue Sim. e a Mili, se você está ouvindo, por favor, eu já te convidei inúmeras vezes, por favor, venha para cá conversar com nós aqui. Mili corintiana como eu, absolutamente apaixonado pelo Corinthians. E ali, bicho, eu fico pensando, porra, mas por que que ele não fala? Por que que ele não expressa de maneira oral, né? Eu não ouvi, Bruno, o teu podcast. Faz tempo que você tem? Vendo o Faz peixe desde a aí. pandemia, desde a pandemia. É sobre o quê? Você fala com quem? Tem encontros? O que que acontece lá? É sobre comunicação e negócios, basicamente, né? Sou eu e o meu sócio, Paulo, e a gente sempre chama convidados para falar sobre temas que estão ao redor de comunicação e negócios. Inclusive, é gravado online e tal, muito Uhum. parecido aqui com o seu esquema. Agora, assim, é engraçado que ele não tem uma periodicidade muito clara. A gente faz Uhum. quando, Quando quiser, quando dá. quando dá tempo, Uhum. basicamente é isso. Uhum. E a outra coisa engraçada é que no YouTube ele não pega, né? É uma coisa curiosa, assim, não tem muito acesso, mas no áudio a gente vai super bem. Já tem, desde a pandemia, vocês começaram realmente na pandemia? Começamos realmente na pandemia. Acho que como muitos podcasts, né? Uhum, sim, total. A pergunta que eu ia fazer, Bruno, no paralelo entre a impressora e o rádio, você prefere. Claro que essas perguntas da preferência é sempre, né, é sempre medíocres, mas eu acho que são boas provocações. Entre falar e escrever, você fica com escrever? Eu fico com escrever. Embora meu curso mais famoso seja um curso sobre falar, né? Essa é uma outra curiosidade.
O curso mais famoso se chama Story Talks, é um curso sobre public speaking, que eu dou junto com o meu sócio, o Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira vem de uma tradição aí de preparação de palestrantes, né? E eu sou o cara mais assim, a gente brinca que ele é o cara da expressão, eu sou o cara do conteúdo, né? Ele é o Uhum. cara do como falar e eu sou o cara do que falar. Mas essa é uma história engraçada, assim, eu falo em público, palestra, aula, etc, etc, há pelo menos 13 anos, Uhum. né? Acho que eu faço isso bem, dou aula disso, mas assim, não é onde eu me sinto mais confortável. Eu me sinto mais Uhum. confortável no texto. Antes de aprender a falar em público, eu já escrevia muito bem, entendeu? Eu Uhum. sempre escrevi bem, essa é a verdade, desde criança. Agora, aprender a falar em público, isso foi uma coisa que eu tive que aprender a duras penas. Uhum. Então, Sofreu não é o muito? lugar mais confortável, Você assim. ainda sofre? Não, hoje em dia não. Hoje em dia não. Mas no começo eu sofri demais, demais. Tá. Eu, assim, eu digo que é engraçado falar eu era tímido, né? Porque eu acho que a timidez é tipo uma doença crônica. Ela sempre vai estar aí, né? Em algumas situações talvez ainda seja um pouco tímido hoje em dia ainda, né? É, mas eu tinha essa característica muito mais introspectiva desde criança. Nos últimos 13 anos que eu tenho mudado bastante. Muito bom. Tem um livro, Bruno, O Poder dos Quietos, que ele fala, ela, que é a Suzy alguma coisa, fala sobre a diferença brutal entre timidez e introspecção, né? Que o tímido, ele tem vontade, o desejo, mas o medo é maior, e o Uhum, introspectivo está pleno ali, né? Tá bem no lugar que ele está. Mas é interessante porque o teu texto dá para ver esse conforto. Tanto que eu repito, você consegue alcançar uma profundidade no segundo parágrafo. E isso é bem foda, assim. Te dou essa moral, Pô, muito porque obrigado. não Muito obrigado. é, Leiam não aí é meus textos, então. ler os textos do Bruno, porque primeiro que é o único conteúdo, provocando mais uma vez, aberto e disponível ali pra gente no Instagram. Então não tem Sim. como não ler. E os teus textos realmente, Bruno, alcançam ali uma camada que sai um pouco do raso e é difícil porque o Instagram tem uma, um limite, né? De letras, Uhum. de algoritmo, e você consegue fazer isso muito bem. Ô, Bruno, me fala uma coisa, bicho. O que você faz para pagar os teus boletos? Eu vi que você fez essa pergunta para o Pedro Granato também, né? Que eu ouvi o Eu faço isso podcast para dele. todos e É todas uma aqui que pergunta sentam neste sofá. legal, legal. É uma ótima pergunta. Hoje em dia, eu posso dizer que que eu tenho muita sorte, né, de viver de storytelling, tá? Basicamente, eu faço isso. Agora, viver de storytelling, no meu caso, significa fazer palestras para empresas, significa fazer cursos, alguns para empresas, outros abertos, significa prestar consultoria, significa escrever roteiros, enfim, significa qualquer coisa que esteja dentro desse universo. E aí, como você acho que tem um público mais talvez mais ligado à classe artística, eu preciso fazer aqui uma diferença. É claro que se a gente falar de storytelling de uma maneira genérica, pô, storytelling é contação de histórias, né? Não tem nada de novo nisso. Aristóteles já falava lá na Grécia Antiga sobre isso, você sabe bem. Agora, o meu universo do storytelling não é o universo 100% artístico, né? É o universo corporativo, empresarial, enfim, profissional. Então, basicamente, eu vivo de traduzir as técnicas do mundo do entretenimento para o mundo, para diversos mundos profissionais. Assim. Basicamente, é isso. Ótimo resumo. Ótimo resumo. Tá comercialmente afiado, Bruno. Deve vender bem. Não, não é? Pois é. Não, isso eu não Discurso bom. posso, não Discurso posso bom. reclamar, não. Um dos teus textos, não lembro qual era exatamente, você diz um pouco sobre a tua vontade em escrever roteiros para cinema. Já escreveu algum, Bruno? Não, quer dizer, mais ou menos. Teve um projeto que eu participei muitos anos atrás,
que era basicamente um filme feito por uma produtora chamada Coração da Selva. Talvez se conheça, não sei. Enfim, Eu não conheço importa. Coração Filmes. Não, não é essa. Não, não é essa. Mas, enfim, era um filme que tinha a pretensão de ser transmídia. Não sei se você lembra dessa palavra, foi uma palavra muito da moda uns anos atrás. Depois a coisa se perdeu um pouco, né? Mas a ideia do transmídia era ter assim, imagina um sistema solar, né? Uhum, No centro você tem o Sol, que uhum, é a narrativa principal, o filme, por exemplo. uhum, E aí, ao redor do filme, tem outras coisas acontecendo, né? uhum, Tem uma série, tem um curta-metragem, tem um livro, tem uma história em quadrinhos. É um pouco, né, o que, sei lá, talvez a Marvel faça hoje em dia. Enfim, o Matrix acho que foi o grande case, assim, de transmídia até hoje. E essa produtora tinha essa ideia de fazer um universo transmídia a partir desse filme. E aí, na época, ela me convidou para bolar alguns roteiros de histórias que girassem em torno da história do filme e que, ao mesmo tempo, fossem roteiros de curtas-metragens patrocinados por empresas. Tá? Então, tá. tinha esse duplo desafio: tinha que estar dentro do universo do filme e, ao mesmo tempo, tinha que conter uma marca para que a produtora pudesse ir Uhum, lá e pedir o patrocínio de uma ou outra empresa e tal. A gente chegou a fazer 2 desses curtas, então minha experiência de uhum. escrever para o cinema é basicamente essa. Foi uma experiência muito legal. Eu até ajudei a dirigir ali de alguma forma e tal. Só que depois uma coisa deu completamente errado. E o que deu errado é que, enfim, o filme foi filmado e o diretor, quando olhou a montagem final, ele falou assim: não gostei. E aí, de um filme de que tinha, sei lá, 2 horas e tanto, ele foi cortando, 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 cortando coisa, e no final virou um filme com uma proposta bastante diferente, um filme muito mais introspectivo, digamos assim, de, sei lá, 1 hora e 20. E curiosamente, todas as histórias, né, que eu tinha usado para todos os rabichos ali que eu tinha usado para criar os curtas foram cortados, ou seja, esse projeto perdeu o sentido. Então isso nunca foi à tona, né? Mas essa foi minha experiência em escrever para cinema. E claro, eu não posso desperdiçar essa pergunta. Você foi pago para fazer isso? Fui pago para fazer isso, Ótimo, certamente. ótimo, ótimo, ótimo. Certamente. Mas sabe que essa é uma outra história curiosa, né? Uma vez eu também fiz uma série de curtas para um cliente lá no Rio de Janeiro. E foi uma experiência muito legal. A gente foi gravar em vários cenários e tal. Acho que eram 6 ou 8 curtas e tal, que contavam histórias diferentes, que se passavam na cidade e tal. E aí, um dos atores principais lá, que a produtora contratou, também era roteirista. E aí, esse cara veio falar comigo num determinado momento, né? E ele chegou e falou assim: pô, foi você que, com aquele sotaque carioca que eu não vou Uhum, imitar aqui, né? Mas, pô, foi você que escreveu esse texto aí, meu irmão? Não sei o quê. Daí eu falei: pô, fui eu, né? Ele, pô, ficou muito bom e tal, adorei a história, parabéns, não sei o quê, mas me diz uma coisa: você foi pago? Né? Você ganhou dinheiro com isso? Daí eu falei: claro, né? Tô escrevendo para a empresa aqui que me contratou e tal. E aí ele me olhou com uma carinha meio de nojo, assim, sabe? uhum. Tipo, que pena, né? Porque aí não é arte, não sei o quê. É, foi uma história muito engraçada, mas que eu uso para ilustrar um pouco essa questão que as pessoas separam muito na cabeça delas, né? Uhum. O storytelling que é arte, o storytelling que é corporativo e tal. E de verdade, para mim, não tem essa diferença. Total. Eu não vejo nenhuma diferença. Se entreter o público da mesma maneira, tá Uhum. tudo certo, né? O meu objetivo, inclusive, é que as minhas histórias sejam tão boas que o público queira ver uma história, sei lá, da Coca-Cola, da Nike, de qualquer empresa, né? Claro, claro. Não, faz total sentido. E eu me identifico muito, Bruno, com essa.
dualidade entre a planilha de Excel e o Word. Eu acho que são ferramentas absolutamente fundamentais, as duas. E a gente precisa encontrar ali um ponto bonito entre uma e outra. Exatamente. Como que você hoje você tem CNPJ, Bruno? Você e o Paulo Tem, possuem quantos? Um só? Dois? tenho dois CNPJs, Isso é muito bom. um próprio meu, que assim, sempre Tá. foi minha empresa, durante, sei lá, mais de 10 anos é minha Uhum. empresa. E aí, quando eu me juntei com o Paulo e tal, aí a gente criou um nosso também. Tá. E você consegue enumerar para mim, assim, todas as funções das quais você pode exercer? Ou seja, as pessoas podem pagar você para quais funções? E para o que exatamente? Putz, é, assim, do ponto de vista contábil, eu não sei te dizer, tá? Porque o governo tem lá umas Ah, terminologias sim, específicas, né? claro, total, total. Eu Os não sei, KNEI, tem os as... números. Isso aí Sim. eu não sei Não, dizer, tá? pelo amor de Deus. Mas basicamente, assim, as pessoas podem me contratar para dar aula, para ministrar treinamento, para fazer evento, para, sei lá, escrever roteiro, para fazer planejamento de comunicação, basicamente para essas coisas. Maravilhoso. Embora essa pareça uma pergunta simples, Bruno, não é. Não é, e eu gostei da sua risada. É, É, você teve, ao longo da tua trajetória, alguma dificuldade para fazer dinheiro com comunicação? olha, que pergunta interessante, né? Deixa eu pensar como é que eu te respondo isso, porque tem muitas possíveis respostas aqui. Na verdade, não. Mas é porque minha entrada em comunicação foi uma entrada meio acidental. É, assim, na verdade, eu sou formado em administração pública. Eu nunca estudei comunicação formalmente. Eu me formei na faculdade e fui ser trainee de São multinacional. Eu Paulo? trabalhava em São Paulo. Hoje eu moro em Brasília, mas assim, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo e tal. Essa é uma outra história. Mas me formei em administração pública, virei trainee de multinacional, trabalhei um ano e meio numa empresa de rede de shopping centers. Foi uma experiência legal, interessante e tal, mas chegou um momento que eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer da vida, né? E sabe quando você está super desanimado e tal, mas sei lá, você é jovem, né? Não sabe bem o que vai rolar na sua vida e tal. E aí um dia meu chefe nessa empresa me chamou para bater um papo. E eu pensei assim, bom, tô desanimado, né? As pessoas devem estar vendo isso. Me chamaram para bater um papo, fudeu, eu vou ser demitido e foi com esse espírito que eu fui para a conversa. E aí eu entro lá na sala e o meu chefe na época fala assim: "Olha, Bruno, tô gostando muito do seu trabalho e eu quero te promover, só que você vai precisar ir para um outro shopping da rede, numa outra cidade, e não dá para você ficar morando em São Paulo, você vai ter que se mudar de cidade." E eu pensei muito rápido assim, falei: peraí, eu não quero fazer isso que eu estou fazendo. Eu ainda sou relativamente jovem para, né, buscar uma Quantos anos você outra tinha? coisa. Tipo, tinha 22, não, Tá. 23, 24, sei lá, por aí. Ainda sou, né, jovem para, assim, quanto mais a gente envelhece, mais difícil fica fazer uma transição. Não queria me mudar de cidade na época também. E aí eu pensei rápido assim e falei: chefe, então, na verdade, eu quero me demitir. E ele falou: como assim, cara? Né? Tô aqui te promovendo e tal. E eu falei: não, mas eu quero me demitir. E eu nunca Um vou plot esquecer, twist aí que ele não esperava, né? eu não esperava. E aí nunca vou. E ele falou: mas por quê e tal? Eu falei: não, acho que eu não sou feliz aqui, acho que eu preciso buscar outra coisa. E aí ele vira e fala assim: Bruno, felicidade é o dinheiro no bolso no final do mês. E eu falei: não, desculpa, eu discordo de você, enfim. E aí eu saí, pedi demissão. E eu não tinha ideia do que fazer, né? Aí eu comecei a tirar para todos os lados, literalmente. E uma amiga minha trabalhava numa agência de comunicação. E um dia ela me liga e fala assim: Bruno,
né? Eu sei que você está procurando alguma coisa aí e tal, tem uma vaga aqui, você não quer tentar? Vem aqui fazer uma entrevista, eu te indico e tal. Eu falei, você tá doida, eu não tenho ideia do que você faz numa agência de comunicação, né? Ela falou, não, mas você é um cara que tem um perfil criativo e tal, vem aí. E aí eu fui e 3 conversas depois eu estava sendo contratado. E foi assim que eu comecei a trabalhar com comunicação. Mas sabe aquela frase clichê do Steve Jobs, que quando você olha para trás, os pontos se ligam e tal, né? É um pouco isso. Quando eu olho para trás hoje em dia, eu acho que era óbvio, Total. assim, as coisas que eu gostava, as coisas que eu fazia quando criança, eu gostava de ficar, Uhum. sabe, sei lá, fazendo propaganda de empresa imaginária. Eu tinha isso no meu sangue, de alguma maneira. Eu só não tive oportunidade, não tive o insight de ir para essa área e acabou acontecendo meio que naturalmente. E aí, em muito pouco tempo, eu estava ganhando já meio parecido com a empresa e tal, e eu acho que eu sempre fui muito bem sucedido assim nisso, sabe? Então a resposta é não, nunca tive muita dificuldade de ganhar dinheiro com comunicação. O desejo e a ambição de montar a empresa veio quando, por quê e como? Ótima pergunta também. Na verdade, essa é a minha segunda empresa. Não, na verdade, essa é a minha quarta empresa. Tua? Você como sócio, você como dono, você como É, proponente ali? Tá. exatamente, exatamente. É, minha primeira experiência foi com um grupo de sócios que estavam montando uma agência e tal. Eles queriam que eu, de alguma maneira, entrasse, contribuísse. Eu ainda estava trabalhando numa agência e, enfim, eu fiquei trabalhando nessa Bruno, agência e desculpa de te vez em interromper. é, Qual era o trampo que você fazia nas agências de comunicação? eu trabalhava com planejamento. Tá, Eu sempre fui um planejador com um pezinho na criação. tá, Basicamente isso. Sempre fui um planejador com um perfil de redator. tá. E o Assim, que faz, só para quem é leigo e desconhece total o universo, o que faz um planejador de comunicação? boa pergunta, difícil de responder em uma linha, mas eu vou tentar. Você é O bom em resumos, planejamento, já vi. o planejador, ou a área de planejamento, é o lado racional e científico da criação. Então, assim, é o lado que estuda o mercado, que vai ver estudos de comportamento do consumidor, que eventualmente faz pesquisa, e que traduz isso de uma maneira criativa e dá esse caminho criativo aí para os redatores e para os diretores de arte poderem fazer a parte mais artística. Tá? Então, é o meio de campo entre o negócio e a arte. Que, olha só, nunca tinha tido esse insight, mas é basicamente o que eu continuo fazendo, né? Só que de um outro jeito. Total, total. Mas enfim, eu já tive 3 empresas fora essa minha atual. A primeira foi um negócio que eu contribuía meio, como é que eu vou dizer, na hora extra. Foi uma agência pequenininha e tal, que fez umas coisas legais, e eu contribuí ali na hora extra. A segunda experiência foi uma empresa focada em storytelling, isso lá por volta de 2008, 2009. E foi um caso curioso porque a gente teve um primeiro ano muito legal, e no segundo ano veio a crise do Obama, sabe, a crise americana ali, subprime, quebradeira dos bancos e tal. Quer dizer, a crise não foi do Obama, né, mas foi no período do Sim. Obama. E uma coisa que eu aprendi é que nenhuma empresa investe em coisa nova em tempos de crise, né? Tempos de crise, a primeira torneira que Arroz e fecha feijão. é a coisa nova. Então a gente meio que quebrou no segundo ano, mas foi uma boa experiência. E é por isso, inclusive, que eu coloco ali pioneiro do storytelling e tal, porque realmente em 2008 eu já estava falando disso, tinham, se muito, 5 pessoas falando disso no Brasil inteiro. Minha terceira experiência foi numa consultoria de marketing esportivo, que aí fugiu um pouco do meu assunto, mas foi uma experiência legal também. Eu tenho um grande amigo que é um fera da área, um cara que respira marketing esportivo, e um dia ele me liga e fala: pô, tô montando uma consultoria, tá, eu quero que você entre de sócio. E foi meio na aventura, porque eu também falei: pô, eu não, sei lá, eu gosto de esportes, mas eu não tenho ideia de como se trabalha com isso, né?
E ele falou, não, mas eu gosto do seu perfil, confio em você e tal, vamos lá. E eu fui, foi uma experiência legal, e depois eu vi que não era minha praia. E aí agora eu estou na minha quarta empresa, então. E como que você achou o Paulo? Por que que encaixou? Por que que a coisa de fato funciona e por que que os teus boletos estão sendo muito bem De fato pagos? funciona porque a gente está vamos fazer 6 anos juntos esse É, ano, 6 anos olha já é um só. tempo, já é um É, tempo. é a empresa que mais durou, sem dúvida Uhum. nenhuma. Antes de você É, falar da sociedade com o Paulo, Bruno, rapidinho, o que que vocês vendem lá? O que que vocês oferecem? Quais são os tipos de serviço? Vende o peixe, mas assim, vamos tentar trazer para um lugar mais, um pouquinho mais profundo, assim. O que que você tem como objetivo e propósito junto com o Paulo, antes de falar da relação com ele? boa pergunta. Olha só, quando todo mundo está falando, ninguém é ouvido, né? E esse é o mundo que a gente vive hoje. Todo mundo está falando, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem né? Todo mundo faz um podcast, todo mundo grava live. Enfim, nunca foi tão fácil você comunicar alguma coisa para o mundo. Mas quanto mais gente está comunicando coisas, menos atenção as pessoas têm, né? A atenção virou o bem mais precioso dessa época. Cara, você tem um podcast como eu, você sabe o quanto a gente batalha para conseguir um ouvinte a mais, Uhum. né? Um público a mais. Enfim, nas mídias sociais a mesma coisa, enfim, por aí vai. Então, a gente vive nesse mundo maluco que ninguém tem mais atenção e tempo para absolutamente nada, né? E nesse mundo maluco, contar histórias ainda faz sentido. Eu sempre costumo dizer que ninguém consegue ficar mais do que 5 minutos sem dar uma olhadinha para o celular, não é isso? Mas quando sei lá, um filme é envolvente, um livro é envolvente, você se esquece do celular. Você fica 2 horas sem fazer isso. Um outro exemplo fácil de entender também. Todo mundo reclama da falta de tempo. Ninguém tem tempo para nada. Mas quando uma série te encanta, você cria um tempo que não existia na sua vida. Quem nunca varou a noite, né, para terminar uma temporada, para, enfim, ver mais um episódio e por aí vai. Então, a gente ajuda, né, empresas e pessoas físicas em dois sentidos. No sentido de estruturar histórias interessantes para que essas pessoas possam ser ouvidas, né, para que essas pessoas possam chegar no público delas, para que elas interessem para o público delas e também para que elas encontrem uma forma autêntica de expressão. Porque putz, você convive lá, você está lá no Instagram do mesmo jeito que eu tô, nas mídias sociais e tal. O que mais tem é fórmula, não é isso? O que mais tem é guru vendendo fórmula. Tipo, não, olha, se você fizer isso e colocar uma foto assim, e postar tantas vezes por dia, eu garanto que você vai ter um resultado tal, né? Tá bobagem. E o pior é que aí todo mundo começa a se expressar muito igual. E aí ninguém se destaca, né? Então a gente trabalha, né, tanto que a nossa empresa é Story Talks, narrativa e expressão. A gente ajuda empresas e profissionais, pessoas físicas, a desenvolverem narrativa e expressão da forma mais autêntica e interessante possível. A gente faz isso por meio das coisas que eu já falei: curso, workshop, palestra, consultoria, mentoria, enfim, roteiros, e aí vai. Muito É bom. isso que a gente faz. Ela tem sede física? Não, não tem sede física, nunca tivemos. O Paulo fica em São Paulo, eu fico em Brasília e meio na ponte aérea para São Paulo o tempo todo. E a gente funciona super bem assim. A gente brinca que a nossa sede é o grupo de WhatsApp da empresa. Total, A gente total. se fala o dia inteiro lá. Você é É muito casado, engraçado. Bruno? Sou Deve casado, falar tenho um mais com o filho e dois Paulo do que com a cachorros. tua mulher, provavelmente. Possivelmente, possivelmente. E por que o Paulo? Essa é uma história curiosa também. O Paulo também veio de agências, né, assim como eu. Inclusive, assim,
depois que a gente se conheceu, a gente descobriu que a gente disputava concorrências, né? Só que assim, o Paulo é um cara, né, não vou falar mais velho aqui para não ser indelicado, mas ele é um cara já de uma outra geração, né? De uma geração 10 anos para lá. E a gente tinha posições diferentes, mas assim, nossas equipes estavam disputando concorrências Vocês num fizeram uma passado hold, longínquo. então. Oi? Vocês fizeram uma hold, então. Vocês se juntaram, acabaram com a concorrência, foda-se o mercado. Vamos juntar todos os clientes aqui para nós. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas, enfim, o Paulo é um cara que, diferente de mim, ele sempre teve muita facilidade de ocupar o espaço no palco, né? Ele é músico, ele com 16 anos tocava com a banda na praça pública da cidade, assim, ele é do interior e tal. E ele foi migrando de agência para esse mundo de preparação de palestrantes. E um dia a gente se encontrou a gente começou a se seguir por causa do Facebook, mais ou menos como você começou a me seguir, na verdade. Agora eu sei quem é você, vou te seguir de volta, se é que eu ainda não faço. Mas foi mais ou menos assim, a gente se seguia ali no Facebook. E um dia ele me cutucou e falou assim: pô, vamos almoçar? E eu falei: vamos. E a gente foi se conhecer. E ele vira e fala assim: Bruno, olha só, tem muita gente fazendo curso de oratória, tem muita gente fazendo curso de storytelling. Não tem mais nada novo nessas áreas per se, né? Mas não tem ninguém juntando as duas coisas. Vamos abrir um curso disso? E eu falei: vamos, legal, boa ideia. Um dia a gente vai. Sabe quando você acha a ideia legal, mas assim, você não vê muito tempo na sua agenda e tal. E eu fui enrolando ele foi me provocando, eu enrolando. Até que um dia ele me forçou a marcar uma data, eu falei: tá bom, então vamos. E a gente fez a primeira edição do nosso curso e foi um sucesso, assim, logo de cara, lotado e tal. 20 dias depois, já tinha uma empresa querendo levar o curso para dentro da empresa. A gente começou a fazer dinheiro e as coisas foram acontecendo, né? Foi basicamente simples assim. Hoje, Bruno, vocês têm mais CNPJ ou mais CPF? Uh, mais CNPJ. Mais CNPJ. E qual é o produto assim que vocês mais conseguem criar ali razoavelmente um nível de escala maior, assim, que detém mais a demanda? São workshops. Que vocês falam sobre. É sobre temas variados, né? A maioria deles é sobre oratória e storytelling, mas tem outros também, né? Tem sobre storytelling para vendas, tem sobre desenvolver sua presença pública digital, enfim, Uhum. a gente tem sobre criatividade, a gente tem um cardápio de cursos assim super legais e tal, e é o que mais nos chamam para fazer. Em segundo lugar ali estão mentorias para pessoa física. Então isso é uma coisa que tem, assim, não é igual ainda, mas tem crescido e a gente tem dado a sorte aí de atender uns clientes muito legais, assim. Então tem jornalista, tem gente famosa, putz, sei lá, tem até participante de BBB. Uhum. Sim, sim, sim. E vocês, essa mentoria para pessoa física, são vocês dois que oferecem? Sempre vocês dois? Pode ser contratado a dupla ou uma pessoa específica, dependendo da demanda, né? Tá. Então, assim, por exemplo, vamos supor que amanhã o Denis queira Uhum. contratar a mentoria. Eu vou te falar assim: Denis, o que você tem mais interesse em desenvolver, né? É Uhum. o que falar ou é o como falar? É a narrativa ou é a expressão? Porque algumas pessoas têm um domínio incrível sobre o próprio conteúdo, elas não precisam Uhum. da ajuda da narrativa. Mas, sei lá, talvez elas sejam travadas para falar no palco. Sim, Então, elas sim. precisam de muita ajuda na expressão. Outras pessoas falam muito bem, só que elas têm uma dificuldade de organizar o Total, conteúdo delas. total. Então, aí é mais a ajuda da narrativa e menos da expressão. E Bruno, tem muito pessoas que bom. falam assim: não, eu quero o pacote completo. Claro, claro. Não, mas isso faz total sentido. Aqui, para mim, eu englobei uma coisa que eu tenho uma formação em teatro,
comunicação social e agora em psicanálise e um pouco de psicologia comportamental. É mesmo? Que Então eu legal. juntei tudo isso no mesmo bolo e ficou quase que de fato um processo terapêutico. E aí eu me Uhum. auto-intitulei Terapia da Comunicação, que é Olha cura e só. transformação através daquilo que você fala, efetivamente diz. Uhum. E eu chamo o como de conteúdo narrativo e o que de conteúdo programático. Tá. O que você diz é o conteúdo em si, o programático. O como, o narrativo. E essa separação entre você e o Paulo, eu ouvindo você explicando, faz total sentido. Sobretudo quando vocês englobam empresas, quando vocês englobam, podemos levar isto aqui, né? A nossa, quase que um processo circense, né? A gente não tem espaço físico, a gente vai lá na cidade e abre né? Sim. Muito bom, a lona, né? Literalmente. Gostei, Bruno, gostei da metáfora. por que que você... Claro que essa pergunta, ela não tem recorte específico, mas você pode dar o que você sentir mais confortável, o que o teu lado criativo te levar. Por que que você faz o que que você faz, bicho? É, Por que que eu faço o que eu faço? Porque com 7 anos de idade, meu pai, que era um geólogo que gostava muito de cinema, quer dizer, também não tinha nada a ver com isso, mas sempre curtiu, me levou no cinema pela primeira vez. O que que você assistiu? E minha primeira experiência foi ruim, na verdade. Eu vi o longa-metragem do He-Man, o live action do He-Man, que é um filme muito ruim, né? Isso é uma coisa engraçada que, assim, quando a gente tem, sei lá, até uns 15 anos, normalmente a gente tem menos, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui. Mas normalmente a gente tem menos critério, né, para Uhum. gostar das Menos coisas. A gente, repertório, a menos gente gosta de referência, né? qualquer porcaria tá bom, né? E a minha sensação de ter saído do filme do He-Man, de quando eu saí do cinema, Puta que foi assim, pariu. que merda. Mais um ano depois, aí meu pai me levou para ver um outro filme, e esse sim mudou minha vida. Foi a segunda vez que eu fui no cinema. Essa é uma história engraçada porque é um filme que uma criança não deveria ter ido ver, mas enfim. Era anos 80, né? Outra pegada, valia Total. tudo. Meu pai me levou para ver Império do Sol. Eu tinha 8 anos, até hoje é um dos meus filmes preferidos, né? Não é engraçado que não é um filme tão celebrado assim do Spielberg e tal, mas é um filme muito bacana. E esse filme mudou minha vida. Eu lembro que eu fiquei super assustado. Claro, eu era uma criança de 8 anos, né? Fiquei algumas noites sem dormir e tal. Imagino. Mas até hoje eu revisito esse filme de vez em quando. Tenho o DVD dele aqui em casa e tal. Embora hoje em dia acho que eu não tenha mais lugar para tocar um DVD, mas esse Talvez é o um outro PlayStation. assunto. Ah, pode ser. Pode ser. Boa, boa ideia. E isso me deixou louco por essa coisa chamada cinema, né? E aí, na adolescência, eu virei um daqueles cinéfilos, sabe, que ia na locadora e pegava aqueles filmes que Sim. ninguém Principalmente pegava os final de filmes da semana, né? Para ficar sábado e é, domingo. exatamente, pegava aqueles filmes da cult movie, sabe, que ninguém Sim. pegava, Iraniano, coreano, tipo isso, sueco. Muito bom. exatamente. É, e aí, quando eu comecei a trabalhar com publicidade, eu fui percebendo intuitivamente que as coisas que a gente fazia, né, que tinham uma história por trás, que tinha contexto, enfim, por algum motivo elas funcionavam melhor que Uhum. as outras, né? Elas traziam resultados mais interessantes. E aí um dia eu falei assim, tá, deixa eu estudar esse negócio, né? Deixa eu ver como é que os roteiristas, os diretores, como é que eles fazem para entender qual é a técnica que tem por trás. E aí eu comprei lá o livrinho do Robert McKee e tal, foi o meu primeiro. Li, e aí eu comecei a entender, tipo, tá, peraí, o cinema, né, por trás do cinema, não tem só um artista maluco que fuma uma maconha e tem uma viagem. É um pouco isso também, mas não é só isso, né? Pô, tem técnica, tem métrica, tem uma coisa quase matemática aí.
E eu fui entendendo que existiam vários paralelos possíveis ali, né, entre a publicidade e, e, e esse mundo do entretenimento, das artes e tal. E aí eu fui fazendo essa costura. Porque, de alguma maneira, eu queria, né, trabalhar com esse mundo do cinema, que sempre me encantou. Mas, putz, vamos falar a verdade, cinema no Brasil é complicado, né? Eu queria trabalhar com essas coisas, mas ganhando um bom dinheiro. E aí foi uma maneira que eu encontrei de fazer isso. Total, total. É, aqui, Bruno, no nosso programete, a gente tem um quadro que é muito emblemático, super original, que é o ping-pong. Genial. É, Marília Gabriela nunca fez isso. nunca, jamais, nenhum outro, nunca ninguém fez. Mas eu mudei um pouco o rumo da prosa e intitulei de Perguntas Toscas para Respostas Sinceras. Uhum. Mas é um papum, Quer dizer, é aqui que eu vou ser cancelado, é isso? mais ou menos. Existe essa possibilidade. Maravilha, Existe essa maravilha. Não, possibilidade. não será a primeira vez, vamos lá. Exatamente. E se você canalizar por um lado legal, você pode até ganhar mais dinheiro com o seu cancelamento. Que eu Pode acho ser, olha beleza lá, do olha lá. cancelamento. A gente canalizar para um lado da luz, ao nosso favor. Mas antes, meu irmão, uma pergunta, assim, antes de eu te oferecer esse momento papum, de que maneira, Bruno, a narrativa de fato invade o teu cotidiano, o teu dia a dia? Eu explico. Aqui em casa, eu também sou casado e tenho uma filha de 8. Você tem um menino? Um menino de 1 ano e meio. E aqui a gente já deixou de ver televisão já tem um tempo, TV aberta a gente de fato a gente não assiste. Tudo que a minha filha de 8 assiste, eu e minha esposa, a gente tá ali, né? Mas eu me atento muito às narrativas que eu quero que entrem na minha casa. Por exemplo, jornal, essas Hum, notícias, eu evito um pouco. Eu tô num momento muito chita de que não dá para ter dois CNPJ, cuidar de um casamento, fazer dinheiro, cuidar do filho, criar um ser humano e ter opinião sobre tudo. Neste momento, eu prefiro, de Muito fato, sábio, ignorar. muito sábio. Ignorar. Aham. Que tipo de coisa você costuma, na vida prática, meu irmão, oferecer na tua casa, voltado para a comunicação, para histórias, para narratividade? Ou seja, de que maneira você oferece isso para os teus aí? É uma boa pergunta. Bom, para o Rafa, muito pouca coisa, né? Porque, enfim, ele é uma criança de 1 ano e meio. Acho a coisa Mas a galinha mais pintadinha está narrativa. presente? Tá presente, Galinha Pintadinha, Peppa Bita. Pig. Bita ele não gosta muito, assim, mas eu tento, assim, eu sei que ele ainda é muito criança, mas eu tento expor ele a coisas os mais interessantes possíveis, assim. Claro que ele vê o Baby Shark, as coisas que todo mundo Claro, vê, que aliás eu sempre uso o Baby Shark como um bom exemplo de que no fundo tudo é narrativa, né? Porque se total, você pensar assim, Baby Shark, é super bobo e tal, mas tem uma história ali, né? Tem um conflito, no final as pessoas estão fugindo lá do Baby total. Shark, e aí no final, né, tem, enfim, Uhum. você já deve ter ouvido bastante. Mas eu tento expor ele a outras coisas. Então, por exemplo, eu descobri que ele adora o Psy, sabe aquele cantor coreano? Sim, sim, Ele sim. ama Psy, Do Gangnam desde Style, criança. não é? É, eu coloquei lá um dia Gangnam Style, ele gostou. Aí eu coloquei o clipe novo lá que tem o cara do BTS também, ele gostou. Aí de repente eu virei um especialista em Psy porque eu já vi todos os clipes do Psy com ele. Maravilhoso. Uma outra coisa que eu tenho feito também é buscar canais infantis alternativos, digamos assim. E um muito legal que eu descobri outro dia é o Jules TV. Jules é Hum, Jool, né? Jules, e um S no final. Jules TV. hum, E Jules, eu descobri que é Jays of Our Lives. Jays of Our Life. hum. Os Jotas das nossas vidas. Por quê?
O, 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 o que acontece? O cara que faz o Joe CV é um cara que trabalha com animação, um americano, e ele é negro. E ele queria fazer animações infantis com personagens negros que, assim, não tem muito, né? Ou tem menos, sei Total. lá. E aí todos os videozinhos são sempre quatro pessoas que são os quatro Uhum, filhos deles, né? E aí ele canta músicas infantis, mas com uma pegada mais rap, uhum. né? Então, por exemplo, esse é um negócio que eu achei Puta, super sim. diferente. Sim, Eu total. gosto mais do que Baby Shark, porque Sim. tem uma pegada autoral muito legal ali. Uhum. Os Três Porquinhos é maravilhoso. Que coisa. Uh, Eu já dei uma leve sondada por aqui. uhum. E aí, primeiro eu comecei a assistir e tal, depois a minha esposa foi procurar a história por trás, né? E aí, quando a gente descobriu a história por trás, ficou mais interessante. Porque o que que é Jules? Jules, então, são Jotas das nossas vidas. Cada um dos filhos tem um nome que começa com J, né? E aí tem um filho deles, o mais velho, que é sempre retratado com uma asinha de anjo e uma Hum, aureola, como se ele tivesse fantasiado. E, na verdade, ele morreu. Então, todos os vídeos são uma homenagem para ele. olha só. Cara, é incrível, assim. Muito Tem bom. umas coisas muito legais ali. Muito bom. Muito bom. Acho que o Rafa tá batendo na porta, que ele provavelmente está querendo entrar, ou é o cachorro querendo entrar. É, se for o Rafa, pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Deve Deixa ele deixar. invadir. Deve deixar, inclusive. Deve deixar. Então, assim, para o Rafa, eu tento buscar coisas novas para ele e tal. É, já com a minha esposa, essa é uma pergunta engraçada, né? Porque eu sou um consumidor voraz de séries, filmes, etc., e ela não tem a mesma relação. Uhum. Ela gosta mesmo de comédia pastelão Tá. e seriado de humor ácido, né? Então a gente tenta encontrar coisas em comuns nesses universos. Não, isso não é meu filho, isso é meu cachorro. O Bruno, mas você quando você assiste alguma coisa que te encanta, você não fica, pelo amor de Deus, amor, assiste essa porra comigo. Você não obriga, você não faz um protocolo, não amarra a bicha no sofá. Assista essa merda comigo agora. Não tem isso aí? Olha, eu fazia isso, mas depois de 10 anos juntos, aí a gente É, aprende né, a gente aprende a selecionar quais são os defeitos que importam. E esse é total. um defeito dela que, tudo bem, passa. Sim, total, total. Mas uma coisa que eu faço com uma certa frequência é ir no cinema sozinho, por Sim, exemplo. fantástico, Eu gosto de ir no cinema, ela não gosta, eu parei de convidar, eu simplesmente vou. fantástico. Aliás, é uma coisa, para mim é terapia, assim. Ir no cinema sozinho é super terapêutico, eu recomendo a Total, todos. total. Também recomendo, me identifico, compactuo e compartilho. Total. Mas você consegue ir ao cinema com um filho de 1 ano e meio? Não, Ah, tá. agora não Você tô consegue conseguindo, não. assistir alguma coisa com um filho de 1 ano e meio? Isso eu até consigo, isso eu até consigo. Nas horas que Legal. ele dorme e tal, né, dá pra... Ele dorme o quê? De três Quando, em três? assim, eu tenho a vantagem de não ter um emprego formal, né? Então, Sim, de sim. vez em quando eu posso me dar o luxo de pegar uma tarde, por exemplo, e falar, hoje vou Total, ver um filme, vou ver um seriado, vou fazer outra coisa. total. Ô, Bruno, vamos lá. Vamos para o quadro deste programete. Perguntas toscas para respostas sinceras. Eu vou te encher de 2 pontos e você escolhe um, sem pensar muito. Vamos no flow, Tá bom, vamos no que você sentir no momento. tá Sem bom. muita, sem muito plano racional, sem Ai, que usar a medo. cabeça aí. Isso. Vamos ser cancelados, Bruno. Foda-se. Uhul. Você prefere dormir ou acordar? Eu prefiro estar acordado, mas entre dormir e acordar, dormir. E você acorda para quê? Para fazer as coisas que eu amo fazer. E o que que você tem feito? Trabalhado muito e eu gosto do meu trabalho. Brincar com meu filho, eu amo meu filho. E tentar
ler, ver filmes, coisas relacionadas a esse mundo das histórias. Hoje, especificamente hoje, aonde a tua atenção está? Especificamente hoje, hoje está muito no Hoje, trabalho. hoje no Hoje, trabalho. hoje, dia Exatamente. 16, Exatamente. hoje está muito no trabalho. Hoje é um dia de bastante trabalho. Você tem algum ritual para dormir, Bruno? Uh, eu tento ler alguma coisa na cama, sempre, com o meu Kindle. Tá. Não é todo dia que dá, às vezes eu tô tão cansado que eu só durmo, Uhum, mas assim, se eu conseguir ler um capítulo de alguma coisa, uma página que seja, uhum. eu me dou, eu fico feliz. Entre ouvir e enxergar, o que que você prefere? É, enxergar. Música ou silêncio? Música. Você prefere estar sozinho ou você prefere estar com gente? Minha, minha natureza introspectiva diz que sozinho, né? Embora eu adore gente, tá? Mas assim, eu preciso de alguns momentos sozinhos. E o que que você faz sozinho? É, me masturbo. Não, brincadeira. Também, né? Também, né? Era uma piada que eu não podia perder. Total. Não, de verdade, o que eu faço sozinho eu jogo videogame, eu assisto minhas séries, eu leio, eu fico pensando na vida, eu funciono um pouco como o Fantástico Mundo de Bob, assim, sabe? Então, eu tô no mundo do Bob. E o que que você faz logo quando você acorda? Eu vejo o celular, vejo e-mail, WhatsApp, etc. Sei que não é bom para a saúde mental, mas é o que eu faço. A tua criança tem gostado do que você tem feito? Acho que sim. Acho que sim. Hoje o meu trabalho, de alguma maneira, lembra muito ou está bastante relacionado com as coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança. Eu tenho essa sorte. Inclusive, isso é uma coisa engraçada, eu não me sinto muito adulto, sabe? Pô, eu já tô com 42 anos, tenho um filho aí para criar. Mas assim, eu não me sinto adulto, né? Eu me claro que fisicamente eu me sinto adulto, até mais velho do que eu sou. Mas se eu for fazer um esporte e tal, eu vou me sentir bem velho. Mas mentalmente eu não me sinto muito adulto, não. Me sinto jovem. Se você pudesse entrevistar uma única pessoa, você optaria pelo teu pai ou pela tua mãe? Meu pai. O que que tem lá? Bom, primeiro meu pai já se foi, né? Então acho que se eu conseguisse entrevistar ele agora seria espiritualmente interessante. Mas meu pai acho que tinha, né, gostos mais parecidos com os meus. Embora eu ame minha mãe acho que é uma pessoa mais diferente assim de mim. A gente tem menos gostos em comum. A tua companheira, como é o nome dela, Bruno? Raquel. Raquel. Ela é mais o teu Raquel. pai ou mais a tua mãe? Ela é mais o meu pai. Ela é mais o meu pai. Vai parar por aqui ou você vai ter outros filhos? Estamos estudando a questão. A questão está sendo estudada. Quando a gente terminar aqui, o que que você vai fazer, Bruno? Eu provavelmente vou dar um abraço no meu filho, porque tá mais ou menos no horário que ele chega da escolinha. Minha esposa deve ter ido pegar ele. E eu imagino que ele deva. Se ele não chegou ainda, ele tá para chegar a qualquer momento. O clichê dos clichês, quem é o Bruno? Putz, quem é o Bruno? Um cara que adora uma polêmica. Qual é a da vez? Polêmica da vez? Cara, eu acho que a
nem sei se é uma polêmica, assim, mas o assunto que hoje me pegou foi uma pirâmide financeira lá de Campina Grande. Não sei se você acompanhou essa história. Não. Assim, é uma história relativamente comum, infelizmente, né? Um cara que surge meio do nada, e ele aparenta ser alguém muito bem sucedido, né? O cara vem de terninho, uma empresa bacana e tal, e ele vende lá um produto de investimento de criptomoedas, e as pessoas começam a investir com ele, e ele promete retornos assim muito espetaculares. A cidade inteira começa, o cara vira uma celebridade na cidade, a Uhum. cidade inteira começa a investir com ele, desde gente que tem pouca grana e pega tudo que tem e coloca lá, até, sei lá, até juízes, famosos, Nossa. empresários, enfim. Todo mundo cai no conto ali do vigário. Um dia o cara some, tira o site do ar e tal, e vira um rebuliço na cidade, está quase que quebrando Campina Grande, que é uma cidade que eu nunca fui, aliás, mas eu adoro João Pessoa, que fica perto. Mas dentro disso tudo, que já é uma história interessante o suficiente, tem uma história dentro disso que hoje ficou na minha cabeça. Eu tenho um conhecido lá de Campina Grande que me contou que um agiota muito famoso da cidade também caiu na pirâmide. Esse cara chegou a colocar 8 milhões investidos ali Que e coisa perdeu. maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que- É muito Brasil isso, né? Muito Brasil. Como diz o outro, a Muito piada Brasil. já está pronta, né? Piada feita total do início ao fim. Ô, Bruno, você acredita em Deus, meu irmão? Nesse Deus que as pessoas normalmente acreditam, não. O que que é Deus para você? É, assim, no fundo, eu sou um agnóstico. Assim, essa é uma resposta curiosa. Eu sou um agnóstico bastante simpático à Umbanda. Uhum. O que significa isso, né? É, eu tenho muita dificuldade de acreditar nesse Deus como uma força consciente que toma decisões conscientes e que faz certas coisas e tal. Nisso eu não acredito. Mas quando eu olho do meu jeito agnóstico e racional para Umbanda, para o Espiritismo, para o budismo, ali eu vejo sistemas de pensamento, raciocínios que são um pouco mais possíveis, assim, que racionalmente eu consigo entender como é que aquilo está lá, porque que algumas pessoas acreditam nisso. É, e a Umbanda, especificamente, eu acho uma religião maravilhosa porque ela tem a cara do Brasil, assim, né? Para mim, o que define o Brasil é essa nossa capacidade de misturar as coisas indiscriminadamente, assim, né? Sem nenhum freio moral, né? Então, você vai no o Brasil, acho que é o único país que você pode ir num quilinho e você vai encontrar picanha, sushi Total. e, sei lá, Pizza. pizza e pastel de Belém no mesmo prato, e foda-se, né? E a primeira vez que eu fui num terreiro de Umbanda, era um. Eu sei que assim, eu já fui em mais de um e os terreiros são diferentes, mas nesse especificamente era um pouco assim. Tinha nas paredes ali umas coisas meio Shiva, Jesus, coisas indígenas, assim, várias mitologias misturadas. E eu achei aquilo maravilhoso, porque na cabeça de um agnóstico, eu acho assim, ou todas as religiões estão certas e são interpretações de um mesmo fenômeno, ou estão todas erradas. Eu não consigo ver a possibilidade de assim, uma tá certa, a outra tá errada, isso faz sentido, isso não faz. Ou é tudo interpretação do mesmo fenômeno, ou é Uhum. tudo ficção, né? Então eu gostei que a Umbanda, como o quilinho brasileiro, né, aceita essa pluralidade, assim. Então Muito bom. eu brinco que se um cara do IBGE vier aqui, né, apontar uma arma para minha cabeça e falar: você precisa escolher uma religião, Seria essa. seria essa. Ô, Bruno, para finalizar, meu irmão, o nosso papo, o nosso encontro, o que que você diria para mim?
Nessa uma hora que a gente trocou aqui, nesse monte de pergunta que eu te ofereci, me ofereça alguma coisa, bicho. Cara, foi uma das conversas mais interessantes que eu já tive, né? Acho que você consegue fazer aí isso eu estou falando baseado nessa entrevista e na que eu ouvi também com o Pedro Granato, que estudou comigo e tal. Abraço, Pedro. Você consegue fazer um podcast que a gente nunca sabe direito para onde vai, e isso é super interessante para quem está sendo entrevistado, né? Porque na maioria das entrevistas que eu participo, não são tantas assim, não sou Uhum, tão famoso assim, mas já participei de algumas. Você sabe mais ou menos onde vem a pergunta, né? uhum. E você tem um processo mais caótico e ao mesmo tempo muito profundo. Cara, é muito legal ser entrevistado por você, de verdade. Fora essa voz de radialista, assim, que eu tô me sentindo no rádio, assim, né, com aquelas pessoas. Ótimo, ótimo. Isso é muito incrível. Então, de verdade, acho que você conseguiu criar um programa aí que tem uma identidade muito própria. E de alguma maneira, assim, te conheço pouco, né? Eu te conheço aí, essa uma hora de papo que a gente teve, mas me parece um pouco que isso reflete a sua personalidade, a sua história de vida, né? Você é um cara com interesses meio múltiplos aí em coisas diferentes, então você tem esse lado caótico, no bom sentido, e ao mesmo tempo, pô, você é um cara aí que desenvolveu um modo de terapia, né? Então não tem como não ser profundo. Acho que você conseguiu traduzir bem isso para um podcast. Muito bom, meu irmão. Muito bom te ouvir. Você é um cara que eu gostaria de tomar uma cerveja um dia, assim, acho que é essa a sensação que ficou. Muito bom. Aceito, convite aceito. Eu só pediria um suco, porque eu não bebo. É Tô há mesmo? um ano sem beber, Bruno. Uma das melhores decisões da minha vida, mas isso a gente deixa para a mesa do bar. Olha só, olha só. Mas Obrigado, viu? foi uma decisão religiosa, psicológica, Não, social? uma decisão profissional Profissional. Interessante. para o meu trabalho. Para o meu trabalho. Interessante. Não, Totalmente pode para ser o um meu suco. trabalho. Totalmente para o meu trabalho. Ô, Bruno, obrigado, viu, meu irmão, pela sua disponibilidade, bicho, pelo teu olhar. Você é um sujeito que, assim como os teus textos, que eles alcançam uma profundidade no segundo parágrafo, você consegue, o pouco que você ouve e vê, você consegue tirar uma, uma coisa muito bonita, meu irmão, uma coisa que é para poucos mesmo, assim, um olhar muito clínico, um ouvido muito afiado, você consegue realmente, vou usar dos bordões e dos clichês, leite de pedra. Eu tenho a sensação de que você consegue. Qual é o melhor aqui? Aonde que eu posso tirar o melhor daqui? Você consegue fazer isso muito bem. Você ouve bem e você consegue tirar dessa, dessa escuta o teu melhor, assim. Você consegue oferecer, você consegue resumir, você consegue compactar e extrair realmente assim uma coisa muito muito tua, muito tua. É, sentaria num bar contigo, Bruno. Muito Sentaria bem, num então bar tá, contigo. tá marcado. Não sei se em Brasília, tá? Em Brasília tem bar? Tem bar, tem bar. Mas pode ser em São Paulo também. Você está em São Paulo, né? Pode. Tô em São Paulo, tô em São Paulo, tô em São Não, Paulo. pode ser em São Paulo. Ô, Bruno, muito obrigado, bicho. Mais uma vez, assim, obrigado Poxa, pela eu tua que escuta, pelo teu agradeço. Foi olhar. muito legal. E fale lá no Instagram. Eu estarei ali te ouvindo. Vou falar no Instagram, então. Tá prometido, depois do carnaval é o que vai começar a acontecer. Um grande beijo, meu irmão. Um grande abraço. Um puta prazer ter te conhecido. Abração, prazer foi meu.